Senhor presidente, nobres colegas deputados, quero aqui, na mesma linha dos meus colegas, falar um pouco sobre as queimadas do Pantanal, as ações que estão sendo colocadas. Tive a oportunidade de representar a Assembleia Legislativa na comitiva do governador, junto com a ministra Marina Silva e também com a ministra Simone Tebet. E o que nós vimos lá foi uma área que virou pó, simplesmente virou pó. E, diante disso, existem várias ações que estão sendo planejadas. Hoje, o Mato Grosso do Sul, ele está muito mais preparado, com as novas tecnologias de satélite. Nós temos satélites da NASA, tem o Landscape, tem vários satélites que conseguem detectar o início das queimadas antes que vire um incêndio. O grande problema, chegar até esse local. Começa a pegar fogo, é rápido. Como chegar sem estrada, como chegar, tem que ter instrumentos, né? E hoje o Estado tem instrumentos, tem aviões, tem 2 aviões. Hoje está um avião, um AK, da Força Aérea Brasileira, que é um dos aviões mais eficientes na questão da queimada. E um ponto importante que foi discutido é a questão dos brigadistas. Hoje são 150 brigadistas contratados, mas, porém, são contratados nessa época de seca, na época que ocorre maior número de incêndios. E uma pressão para que aconteça a contratação, além de mais brigadistas, que ele possa desenvolver esse trabalho o ano todo. Porque se o brigadista acompanha um acero ou uma estratégia com fogo para evitar incêndios mais graves no Pantanal, tem muito mais chances de ter sucesso. O que eu tenho visto, eu discordo um pouco de alguns colegas, eu não vejo que um produtor rural, ele coloque fogo no sentido criminoso para ver pegar fogo ou simplesmente para queimar a palhada que está ali. Porque ele corre um risco muito grande de perder a sua cerca. Hoje, 1 quilômetro de cerca no Pantanal custa mais de 15 mil reais. E ele vai colocar fogo para perder a sua cerca, que custa mais, às vezes, do que a sua terra. A troco do quê? Eu não vejo uma lógica nessa questão. Eu acho que não é isso. Precisamos entender melhor o porquê acontece. Claro, esse ano aumentou mais de 900% os focos de queimadas no Pantanal. E a WWF, ela está lançando hoje um documento muito interessante, todos aqueles que querem se aprofundar mais nesse tema, que é o alerta precoce para mitigar impactos da seca no Pantanal. Esse documento, que está sendo lançado hoje pela WWF, com parceria de entidades japonesas, coloca aqui questões importantes, que o Pantanal, de fato, ele está secando, e é um processo natural o Pantanal secar. O problema é que ele está secando muito mais rápido do que ele secaria em condições normais. E é essa a nossa preocupação, porque aqui existe uma fauna, existe uma flora adaptada a esse ambiente, e se ele mudar muito rapidamente, nós podemos perder todo um material genético com informações
ainda não sabidas. Permite uma parte, deputado? Gigantes. Só um minutinho, deputado, já passo uma parte para o senhor. Então, eu vejo o Pantanal como um meio que nós temos de poder, através de fundos importantes, como o Fundo do Pantanal, que está sendo discutido dentro da lei do Pantanal, que vai ter recursos financeiros para ser colocado para pagar os serviços ambientais, porque esse é o gargalo. O produtor sente, deputado Zé Teixeira, que, além de tudo, ele tem que fazer as boas práticas ambientais e sustentáveis, que é muito mais caro do que fazer a tradicional. Mas se ele tem uma recompensa com o fundo do Pantanal por pagamentos ambientais, com certeza ele vai se estimular a praticar essas ações que vão evitar ou minimizar essa degradação. Pois não, deputado Zé Teixeira? Deputado Renato Câmara, primeiramente parabenizar a Vossa Excelência, que eu tenho certeza absoluta que representou bem a casa nessa reunião que Vossa Excelência fez no Pantanal, acompanhado da ministra e da equipe. Eu estou ouvindo Vossa Excelência dizer sobre o valor de uma cerca, sobre o valor de um barracão, sobre o valor da própria residência, e jamais o produtor rural fará isso. E outra coisa importante que Vossa Excelência não citou: se tem gado do Pantanal e o dono da propriedade vai colocar o fogo na biomassa que está seca, é o único alimento que tem no Pantanal, porque ninguém sabe qual é a previsão, que dia que vai chover. Porque normalmente, no passado, quando esse Pantanal, desde que foi descoberto, o Brasil é cuidado pelos pantaneiros, e está aí até hoje essa história viva que nós assistimos. Então eu pergunto a Vossa Excelência, como é que vai pôr fogo na biomassa seca e o gado vai morrer de fome, vai comer cinza? Quer dizer, não existe lógica, na minha visão, que o proprietário faz isso. Então, eu estou vendo aqui um vídeo, que depois eu vou passar para Vossa Excelência, esse vídeo feito hoje pelo pecuarista advogado Dr. Pedro Lacerda, das regiões pantaneiras da Inhacolândia e Paiaguás. Mostram que o Pantanal, o fogo, só existe perto de Corumbá, nas margens do Rio Paraguai, nas estradas parque, nas reservas cuidadas por ONG. A Polícia Federal tem obrigação de investigar isso, ouvir os piloteiros, dono de pousada, fazendeiros, dono de hotel, guia de turismo, ribeirinhos, porque eles sabem quem é que está colocando fogo. Porque muitas vezes, você vai nessas ONGs que existem na Amazônia, há parte do tempo nós vimos notícias, as ONGs vão lá pôr fogo para poder receber dinheiro do fundo. Um fundo que nem brasileiro um fundo da Inglaterra, um fundo da Holanda, um fundo dos países que destruíram tudo lá e vem aqui. Porque nós estamos lutando hoje um processo muito difícil, que é um processo da natureza. Quantos dias faz que não chove? O Pantanal nunca aconteceu o que está acontecendo. O produtor rural aqui na parte alta está colhendo 20 sacos, 25 sacos de milho, porque não caiu uma gota d'água. Perdeu a soja, ele está perdendo o milho. Que isso é muito impactante na economia do Mato Grosso do Sul e na economia do Brasil. Agora, o que Vossa Excelência está falando, é claro, o produtor rural não vai destruir o que é dele próprio. Isso aí é uma história que tem, o pantaneiro sabe mexer com o Pantanal. O Pantanal sem pasteio, que a biomassa cresce e vira gasolina depois de uma geada, depois de muita seca. E se pegar o fogo, como dizia meu avô, né? Fogo de morro acima,
A água de morro abaixo é duro de cercar, mas tem que fiscalizar quem é que está fazendo esse incêndio em volta de Corumbá, praticamente a margem do Rio Paraguai, do Rio Aquidauana e dos rios afluentes do Rio Paraguai. Parabéns para Vossa Excelência. Incorporo a fala do deputado Zé Teixeira ao pronunciamento, dizendo também que é muito importante a gente pensar, quando nós estamos falando das queimadas, nós estamos vivendo um momento ímpar, porque essa seca que está atingindo o Pantanal, também com ventos lestes, e ela ter antecipado essa seca, antecipou também as queimadas. E um ponto importante é o equilíbrio que existe entre a planície e o planalto. O planalto, ele que absorve a água e acaba brotando na planície do Pantanal. Então, é um trabalho integrado, que nós precisamos agir com mais força. Nós temos o ProSolos, por exemplo, que é uma ação muito importante que vem sendo desenvolvida no governo do Estado, mas que é uma ação que não tem o tamanho que é necessário ter para conter essa degradação do solo, para que comece a ter as práticas conservacionistas na produção e absorver mais água. E um caminho para isso, e eu conversava com o governador Eduardo Riedel, e ele está analisando essa proposta. Nós, na Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, nós apresentamos uma minuta do regulamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que foi criado em 2002, ainda pelo governador Zeca, e até agora não foi regulamentado. Esse Fundo Estadual de Recursos Hídricos, em outros estados, como o Paraná, por exemplo, ele recebe recurso da compensação da utilização da água. Ou seja, a água que é utilizada na Sérgio Mota, que é utilizada em várias hidrelétricas, essa água, existe uma compensação que é pago pela usina hidrelétrica. E esse pagamento por essa água vai, então, para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. E no Fundo Estadual de Recursos Hídricos pode ser discutido ações práticas de preservação, estratégias de atuação nas microbacias, cofinanciar o zoneamento ecológico econômico, que é uma etapa importante, a terceira aproximação, para ajudar os municípios, principalmente na rota bioceânica. Muita empresa querendo vir se instalar, mas não tem o zoneamento ecológico econômico, acaba não tendo ordenamento territorial. Às vezes ele coloca uma empresa num lugar que não é possível, que não é indicado, e ele acaba tendo todo um transtorno para poder regularizar e conseguir as licenças naquela área, mas muitas vezes comprou a área sem ter atenção a essa questão importante. E a WWF, então, ela apresenta aqui algumas ações que eu vejo que são muito importantes, algumas recomendações importantes para podermos discutir nessa casa, e eu vi com muita atenção aqui, né, definir ações de adaptação às mudanças climáticas. E um ponto, essa é a o primeiro ponto da WWF. E eu vi no Pantanal Tech algumas ações que já são nossas, adaptadas, que podem ajudar muito o meio ambiente. A magnífica reitora do IF, Eliane, que está aqui conosco, com os professores, eu quero aqui saudar a todos e agradecer a presença e reafirmar a nossa parceria. E dizer, a professora Eliane estava lá, eu fiquei muito entusiasmado com algumas ações que estou pensando em como poder apoiar para ser difundido no Pantanal. Uma delas é o boi pantaneiro,
O boi pantaneiro, que veio há 400 anos para cá, está adaptado. Hoje só tem 500 animais. E esse boi, interessante, pela lei de Darwin, depois de 200 anos, uma espécie solta, né, em um ambiente, ele se transforma em uma outra espécie. Ele se adapta àquela região. E o boi pantaneiro tem algumas qualidades importantes. Uma delas é que é muito difícil uma onça predar esse boi, porque ele tem um instinto de sobrevivência, de ataque, ele não foge da luta com a onça, ele tem chifres que ele acaba se defendendo. Então, o boi pantaneiro está adaptado a conviver com onças. Ele está adaptado às inundações. Ele consegue tirar a sua alimentação, o capim, embaixo d'água. Porque quando ele mergulha a cabeça ali para pegar o capim, ele tem uma membrana que tampa as suas narinas para entrar dentro da água. Então ele consegue pegar o capim que está ali. E também com chifres grandes, que serve de termostato térmico, que ele não precisa de sombra. Você vê lá o boi pantaneiro, tem até mesmo o Nelore, que já é uma raça diferente da Bostaurus indicus. Ele está procurando uma sombra para ficar ruminando. O boi pantaneiro não. Ele fica ali tranquilo no sol. E nós temos os carneiros adaptados, que estão em extinção. Nós temos vários capins que precisam ser melhorados, difundidos, que estão adaptados ao Pantanal. Então, a gente pensar nesse equilíbrio. E onde tem o boi pantaneiro, existe mais aves também. Por quê? O boi pantaneiro, ele come bacuris, come castanhas e acaba vindo mais aves do que o boi que não é adaptado a comer os frutos, que são frutos da nossa flora, da nossa região pantaneira. Então, esse é um tema importante. E a UEMS, eu quero aqui parabenizar a UEMS por fazer essa mostra e apresentar ali várias ações sustentáveis, também econômicas, que podem ser uma grande alternativa do equilíbrio para o Pantanal e junto com as tecnologias, nós podemos recuperar esse nosso bioma e recuperar o volume de água que aqui está demonstrado na WWF, que está num declínio muito grande. E essa diminuição é um prejuízo enorme. Agora já vai fechar os portos de Porto Murtinho e também de Corumbá. Olha só, todo o minério, né, de Corumbá vai ter que utilizar um outro caminho a não ser o fluvial, que é o transporte mais econômico, que menos impacto traz à natureza e que, por falta de água, vai ficar comprometido. É um prejuízo gigante. Então, precisamos organizar essa estratégia de recuperar os cursos de água, também o volume de recursos hídricos do nosso Pantanal, porque é um planejamento que nós temos uma vantagem competitiva, mantendo o nosso Pantanal conservado muito maior, porque nós temos o transporte, nós temos os recursos hídricos, que a água é a base de qualquer desenvolvimento no nosso planeta. Era o que eu tinha, senhor presidente.